Fala pessoal, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, tá? A aplicação de duas equações, tá? Duas fórmulas para o cálculo da área de um triângulo plano, tá? Então é aqui cálculo da área de um triângulo qualquer, tá? Triângulo, vou colocar aqui, ó, no plano. Beleza? Então, a primeira fórmula, digamos assim, é esta, ó. Então, a área, vou pegar aqui de um triângulo qualquer, vértice A, vértice B, vértice C. Então, lado A, lado B e lado C, tá? É a área. Uma das formas de calcular a área de um triângulo qualquer, ele é esta, ó, meio de A vezes B vezes seno entre os lados AB, tá? Então eu vou colocar aqui alfa. O que seria esse ângulo alfa? Quais são os lados AB? Esse daqui. Qual o ângulo entre esses lados? Esse daqui. Então vou chamar de alfa, tá? Poderia ser esse ângulo, poderia ser esse, tanto faz. Então aqui, o que eu preciso? Eu preciso, para calcular esta área utilizando essa equação, aqui é a área, tá? No plano, e aqui são os lados, ângulo, tá? Entre os lados. Eu preciso de dois lados, tá? Ou seja, os comprimentos dos lados. E eu preciso do ângulo, tá? Entre esses lados. Uma outra, então essa é uma equação. Repara que no levantamento, por exemplo, por irradiação, né? Exemplo aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar o outro jeito e depois mostro a aplicação. Uma outra forma, vou colocar aqui, ó, fórmula 1, um outro modo 2 é utilizando aqui a fórmula de Heron. Fórmula de Heron, ou também denominado de teorema de Heron. Deixa eu escrever direito aqui. Opa. Heron. Lembrando que esse é o primeiro vídeo aí de 2023, né? Tô meio sumido, tô meio sem tempo, mas vamos retomar. Agora, então qual que é essa fórmula de Heron? Eu preciso, tá? Eu preciso de três lados. Então, eu preciso apenas dos três lados do triângulo. Então, três comprimentos, né? Do triângulo. Então, se você tiver os três lados, você consegue calcular a área. Qual que é a equação, a fórmula, digamos assim? Você tem que a área é dada por um semiperímetro,
tá? Eu já vou mostrar o que é esse semiperímetro. Semiperímetro, eu vou chamar de P aqui, que multiplica semiperímetro menos o lado A, que multiplica o semiperímetro menos o lado B, que multiplica o semiperímetro menos o lado C, tá? O que é esse semiperímetro? O perímetro é o que? A soma dos lados. Então, vou somar aqui, ó. Semiperímetro vai ser A mais B mais C. Esse é o perímetro, não é isso? Se eu somar A mais B mais C, dá o perímetro desse triângulo, dessa figura geométrica aqui plana, tá? Formada aqui por 3 lados, dividido por 2. Então, esse é o semiperímetro, tá? Semiperímetro. É o semiperímetro. Bom, então aqui eu tenho duas equações. Uma eu preciso de 2 lados e um ângulo entre os lados conhecidos. E a outra eu preciso dos 3 lados, tá? Então, gente, essas são as equações aqui que a gente vai utilizar, aplicar aqui, né, na prática. E outra equação, né, que a gente vai precisar aqui, vou só colocar aqui, na verdade, vindo aqui da lei dos cossenos, para a gente ir para a prática. Vocês têm que lembrar o seguinte, olha, vamos supor que eu tenha a situação aqui, que eu tenha 2 lados e o ângulo. Então, você vai utilizar essa equação aqui, essa fórmula, para determinar a área. Mas eu quero comparar utilizando a fórmula de Heron. Então, para utilizar a fórmula de Heron, só com os 2 lados e o ângulo eu não conseguiria, né? Eu não consigo utilizar. Aí, o que eu preciso fazer? Preciso determinar o outro lado, né? No caso aqui, eu teria que determinar o lado C. Aí, eu utilizo a lei dos cossenos. Então, olha só, o C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno, tá, de alfa. Então, repare que eu tenho o lado A, eu tenho o lado B, olha só, tá? Eu tenho alfa, então eu consigo calcular o C. Então, vai ser a raiz quadrada de quem? A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno de alfa. Então, achei o lado C, achei. Agora eu tenho ABC. Eu calculo a área utilizando a fórmula de Heron ou o teorema de Heron. Vocês vão ver que as duas áreas são iguais, tá? A gente vai ver, vai executar isso aqui na prática. Para não ficar extenso, aqui eu vou dividir aqui em 2 vídeos e vou deixar o link aqui na descrição. Aproveite para compartilhar com seus colegas e dar um like e se inscrever no canal. Um abraço, até mais, obrigado.